Então tiramos a derivada, substituindo dBdt aqui. Agora menos que se. Estamos tirando a derivada temporal dessa equação. A derivada segunda de θ, derivada segunda temporal de θ, vezes o campo magnético do fundo. E aí, a derivada do campo magnético de fundo é zero, nós estamos supondo o campo magnético de fundo, como eu falei, uniforme e estático. Então é isso mesmo. Então ficou assim agora. Rotacional do campo elétrico, o gradiente da divergência do campo elétrico menos o laplaciano do campo elétrico. Então, esse laplaciano aqui vem para cá, gradiente da divergência, menos o laplaciano. Tem um menos aqui. Então, já vou incorporar esse menos aqui. Vai ficar menos aqui, mais aqui. Esse laplaciano vem para cá com sinal menos, e aí a gente aqui obtém a lambertiana do campo elétrico. É a flutuação. Então esse termo aqui transitou para o lado de cá com o sinal menos. Então já ganho da lambertiana com o sinal certo. Desse lado aqui vai ficar menos o gradiente da divergência do campo elétrico. A divergência do campo elétrico é menos si gradiente de θ menos gradiente da divergência. Gradiente de θ escalar. Então a gente aqui vai ter que calcular, né, quer dizer, o gradiente de um produto escalar, onde uma coisa é constante. Então ficou aqui. Então ficou, tá certinho. Ficou menos gradiente da divergência de M, que é menos isso aqui. Então, mais. Só que a gente tem esse termo aqui, mais aqui. Então ficou, esse termo transitou para cá, ficou esse termo aqui ficou esse, nós ainda temos esse terminho aqui. Menos que si, derivada temporal segunda de θ, B. Certo? Agora, então, gradiente do produto escalar. Deixa eu apagar isso aqui. Que a gente aceitou lá. Gradiente. Gradiente de um produto escalar. O escalar V. Então, isso aqui vai ficar DI, o J, VJ. Simetrizar isso aqui, você verificar. DI, o J, mais DJ, I sobre 2, VJ, mais DI, o J, menos DJ, I sobre 2. Então, só somei e subtraí a mesma grandeza. Tá? Simetrizei e antissimetrizei isso aqui. Por quê? Porque a parte antissimétrica já me dá um rotacional. Fazer a mesma coisa aqui, mais o J, DI, VJ, mais DJ, DI, sobre 2, mais o J, DI, VJ, menos DJ, DI, sobre 2. Então, vou apagar isso aqui. Então, nós estamos escrevendo isso aqui. Isso é igual a isso, que é igual a tudo isso aqui. Então, esse termo aqui, está claro para nós, está me dando um rotacional, tá? Do U, tá certo. Vamos ver o que a gente pode juntar agora aqui. DI-J, certo? Sobre 12, aqui a gente vai produzir. A gente produz esse rotacional, que vai ficar alguma coisa como Epsilon e JK, rotacional, tá certo. Então, eu vou produzir isso aqui. Então, o que isso aqui vai dar para esse aqui?
divergência de U escalar V é isso aqui. DI passou aqui para DI do J, VJ, mais o J, DI, VJ. Isso igual. Agora, vamos pegar esse termo aqui. Ó. Esse termo aqui ó, é DI UJ, VJ, mais o J, DI. Então, DI UJ, VJ, mais o J, DI, VJ sobre 2. Então, esse termo aqui com esse, e esse termo aqui com esse, me dá justamente, que está do lado esquerdo, me dá um meio de DI UJ, VJ, mais o J, DI, VJ. Certo? Concorda? Isso está aqui, isso aqui é isso aqui. DI UJ, VJ, mais o J, DI, VJ. Esse lado aqui eu tenho, ó, DI UJ, VJ sobre 2, mais o J, DI, VJ sobre 2, que é a mesma coisa que está do lado esquerdo, só que com sinal, com fator meio. Então eu posso trazer esse termo para cá e botar o fator meio aqui. Então, esse termo que desapareceu porque ele se incorporou ao lado esquerdo. Depois, esse termo aqui, ele é um meio, esse primeiro termo aqui, ele é um meio de V escalar gradiente atuando em U. Posso pensar assim, ó. Esse D aqui, vem aqui para frente, fica VJ, DJ. Então isso forma um operador V escalar gradiente, atuando na componente I do vetor U. Esse termo aqui já foi. Depois esse termo aqui é a mesma coisa, fica o J, DJ. Então eu contraí o U com V, U com gradiente. Isso aqui está atuando no V. Componente I do V. Esse termo aqui também está feito. Agora aqui dá o meio. Mais o meio do epsilon I, J, K, rotacional de U, componente K, rotacional de U, componente K, VJ. E esse termo aqui vai ficar mais o meio do epsilon IJK, quer dizer, DI, VJ menos VJ, VI é FJK, rotacional de V, componente K, vezes o J. Então, isso aqui vai ficar V, então isso aqui vai ficar V vetorial rotacional de U, então esse terminho aqui fica V vetorial rotacional de U. Tudo isso aqui, componente I, né? Eu vou jogar esse J para cá, fica VJ, V vetorial rotacional de U, componente I. Esse termo aqui eu posso escrever. Então esse termo que está aqui do lado esquerdo, a gente já sabe, isso que está aqui para nós é o meio do gradiente de U escalar. É isso que está aqui. DI, VJ, DI, J, VJ, mas o J, DI, VJ é, na verdade, o gradiente de U escalar. Mas aí tem esse fator meio aqui que já está guardado aqui. Então esse termo aqui deu isso, deu isso. Esse aqui ficou, então, o meio de V vetorial rotacional de U. E esse termo aqui fica o meio de U, vetorial rotacional de V. Então, só recordando, eu tinha esquecido, a gente esquece de cabeça essas regrinhas, né? Então fica o seguinte, o graviton fica todo com fator meio, eu posso cancelar. Então a gente tem que o gradiente do produto escalar é o escalar gradiente atuando em V mais V escalar gradiente atuando em U.
termo aqui, mais U, vetorial rotacional de V. E aí a gente pode colocar menos rotacional de U, posso colocar o sinal, a ordem ali, rotacional de U vetorial V. Só para poder passar U na frente do V, isso aqui na frente eles dão seu momento. Então fica isso voltado. Então no nosso caso, tem alguma coisa que é zero. Por exemplo, esse termo aqui, então eu estou tirando isso aqui, o gradiente desse vetor escalar, desse vetor aqui. Vamos escrever aqui, a gente vai estar lamberteando o campo elétrico linear no campo dentro da flutuação. Então, vamos colocar logo esse termo aqui do lado direito, menos que si, derivada temporal segunda, vou ficar escrevendo tanta derivada, então vai ficar menos que si θ dos pontos D, campo de fundo. Foi esse termo aqui. Agora tem que trabalhar esse terminho aqui. Então o primeiro termo vai ficar U escalar V, então vai ficar mais que si, essa aqui, mais que si. Aí a gente vai ficar, esse cara que faz o papel do U, derivada temporal, gradiente, no θ ponto, isso aqui, assim, gradiente no θ ponto, escalar gradiente desse cara aqui. Mas esse cara aqui é completamente constante. Essa derivada nunca vai atuar no V, porque o V é esse vetor aqui. Então esse termo aqui não tem. Agora o segundo termo, que é esse cara aqui, formando esse operador. Agora, mais o D de fundo, mais o campo magnético de fundo, escalar gradiente, esse operador aqui, atuando no gradiente de θ. O que vai produzir aqui uma espécie de um laplaciano de θ, né? Derivada espacial segunda. Então esse termo aqui, a gente acabou de fazer. Agora esse termo aqui, rotacional de V. Então vai ficar o rotacional desse cara aqui, que é zero. E depois, o outro termo vai ficar o rotacional de U. Mas é o rotacional de U, é o rotacional de um gradiente, que também é zero. Então essa equação termina aqui. Se eu não errei. U escalar V, então quer dizer, quando esse operador de gradiente atuar aqui, dá zero. Então, isso aqui está fazendo o papel do nosso U, e isso aqui está fazendo o papel do nosso V. Então quando esse operador aqui atuar em V, dá zero. Aí esse aqui vai entrar. Vai ficar V, que é o campo magnético externo, V, que é o campo magnético externo, atuando no operador de gradiente, e tudo isso atuando em U, que é o nosso gradiente de θ. Depois, esse termo aqui vai ficar o rotacional do segundo, do vetor, que é zero, que ele é constante. E depois o rotacional do primeiro, que é zero, porque é o rotacional de um gradiente. Então essa equação se fecha assim. Aqui. Claro que aqui nós não estamos produzindo um laplaciano, quer dizer, porque que seria ótimo, porque você poderia usar a equação de campo aqui. Mas então está certo. Então a gente pode pensar. Então, quer dizer, a gente tem uma equação que é toda de segunda ordem. Daqui vão sair relações de dispersão, laplaciano, quer dizer, o D'Alembert, quer dizer, eu posso ter solução de onda plana, porque todas, se aqui for, por exemplo, cosseno de cachismo menos ômega t, aqui vai ficar a derivada segunda, que vai dar um cosseno. Aí o campo elétrico aqui teria que ser, se isso aqui é um cosseno, esse cara aqui também vai ser um cosseno. Aí se isso aqui é um cosseno, a derivada segunda do cosseno é cosseno. Se o θ é um cosseno, derivada primeira, derivada segunda, o que vai ficar um cosseno, aqui não importa. Então, se o campo elétrico aqui é um cosseno,
esse cara aqui, derivada segunda, continua sendo o que está sendo, e aí eu tenho tudo aí. Então, quer dizer, eu posso realmente pegar uma solução, quer dizer, eu pegar uma solução, então se eu pegar exponencial, se eu puder imaginar o seguinte, θ vai ser uma amplitude, θ0, exponencial de kx menos ômega t. Pode imaginar que a onda se propaga ao longo de uma certa direção. O campo elétrico vai ser 1 é 0, exponencial de kx menos ômega t. E o B vai ser 1 d0, exponencial de kx menos ômega t também. Todas as derivadas são segundas, com todos os i's não desaparecerem, quer dizer, a gente pode depois estudar, quer dizer, pode imaginar, por exemplo, também, que essa onda, só para não perder as ideias, né, vamos dizer que a gente tenha o campo magnético, a gente poderia pensar assim, pode estudar diferentes situações, dizer que o campo magnético externo, esse meu campo magnético externo, B, ele esteja ao longo, ele é um campo magnético externo e constante, vamos supor que esteja ao longo da direção Z. Então vamos dizer que esse nosso B aqui é um B0 ao longo de Z. Mas é um campo constante, beleza, campo magnético ao longo de Z. E aí a gente pode estudar, quer dizer, aí a gente vai ter aqui, quer dizer, aí a gente pode imaginar que, vamos dizer que a gente pega uma situação particular. Depois a gente pode fazer a coisa mais geral, a gente pode pegar a situação em que o vetor de onda K esteja ao longo, quer dizer, a onda está se propagando ao longo do campo magnético. Esse aqui é o vetor de onda, então tem uma propagação, quer dizer, meu campo magnético externo está assim, e eu estou propagando a onda na direção do campo magnético externo. Depois a gente pode estar uma outra situação, por exemplo, se a onda estivesse propagando ortogonalmente ao campo magnético externo. A gente pode estudar diferentes situações. Para talvez só para ter uma primeira ideia, então a gente pode deixar o vetor de onda geral e ver como é que fica. Mas se você pode deixar, vamos colocar o vetor de onda genérico. Então eu vou parar por aqui. Então eu só vou pedir uma gentileza, se alguém puder. Todo mundo aí está na tecnologia de tirar fotografia do quadro negro para me mandar. O Rodrigo Perim, né? Ele sempre tira fotografia do último quadro e me manda para eu saber onde eu parei. Se alguém puder tirar a fotografia, só para lembrar que o Tchauca consegue? Você tem celular? Eu não celular. Acho que você tem celular. Celular é muito minha foto. Então deixa, então não precisa. Não tem problema. Se você copiar, eu tiro o xerox do Léo. Quer que eu te mande? Depois você me manda então. Bota no olho e te mando. Então tá legal. Mas está no vídeo também. Tá no vídeo também, é o último quadro, não é? Então, você botando no ar, eu pego. Eu atualizo no sábado, né? Você atualiza sábado? Então tá bom, então, qualquer coisa eu falo com o Léo também, que eu vou me encontrar com ele aí até no fim de semana. Obrigado, Marcelo. Então, acho que é só isso. A gente chegou ao sistema de equações linearizadas, então o sistema axon-forma linearizado. Então, nós vamos estar estudando a propagação de ondas eletromagnéticas no meio, onde aí sim, para facilitar a vida, eu vou supor que o meu campo magnético está numa direção, eu vou escolher o eixo Z como sendo a direção do campo magnético externo. Então, ele vai ser um D0, Z chapéu. Então, esse operador aqui vai ficar D0, DDZ. Esse operador aqui vai ficar D0, derivada em relação a Z. E aí a gente vai estar tomando vamos supor, uma solução de onda plana desse tipo, vamos ver as relações. Quer dizer, a gente está vendo claramente, né, eu apaguei as equações do campo elétrico, mas a gente viu que a divergência de E, a equação linearizada que eu apaguei, a divergência de E, ela tinha aqui alguma coisa como sendo gradiente de θ escalar B, né? Tinha alguma coisa assim. Então a gente está vendo já que a onda não vai ser transversa, porque esse produto escalar vai zero. O gradiente de θ ele vai produzir alguma coisa ao longo da direção do movimento, né? Isso aqui. Então a gente
a gente vai começar a perder a transversalidade. Né? A gente vai ver depois como é que fica a distribuição dessa onda plana se propagando. E vamos ver também a relação de dispersão, coisas que a gente vai poder ver, por exemplo, se tem birrefringência, propriedades assim. Então a gente vai parar por aqui e depois na aula que vem eu fiquei devendo a vocês, né, na aula do dia 5, de olhar a situação da dualidade. Quer dizer, a gente já viu aí e tentar ver se a gente consegue fazer aquele mapeamento para os campos efetivos também, para ter identidade de Bianchi para os campos efetivos quando a gente introduzir a relação de dualidade. Então é isso. Então a gente vai terminar o curso, na aula, a minha parte, na aula que vem, falando um pouco mais da eletrodinâmica psiônica. Deixei essas referências aí com vocês. Quem quiser eventualmente se aprofundar um pouquinho mais, uma coisa que eu digo assim, para quem está se formando aí, né, no processo de formação, né, que é o teu caso aí, Marcelo, é o caso do Tchalka, e do caso do Léo também, a gente está eternamente em formação, o Léo é um postdoc, né? Eu acho que é importante, nos dias de hoje, a gente saber grandes problemas da física. Então, o problema do CP forte, o Strong CP Problem, ainda é uma questão bem discutida. Então, saber o que é isso, né, para poder, de repente, no seminário, se tocar nesse assunto, você saber exatamente do que se trata. Mas só estou querendo colocar isso como contextualização de fundo, né? Vamos dizer assim, é um capital cultural de fundo, é um investimento. E o que é importante, nós estamos vendo, é o Axion. Quer dizer, a introdução do Axion veio através, originalmente, historicamente, através do paper do Petier e Quinn, da discussão do problema do CP forte. E aí o Axion foi entrando em vários campos, várias áreas da física, né? E ganhando bastante discussão em termos de uma fenomenologia. Hoje existe uma fenomenologia muito rica ligada aos átomos, como eu falei com vocês, até mais recentemente, na astrofísica, a discussão das estrelas axiônicas. Né? Então, tá legal. Obrigado aí pela atenção. Desculpa, porque feito vocês reverem coisas de cálculo vetorial, é porque eu tinha esquecido essa. Eu nunca guardo essa expressão do gradiente do produto escalar. Ela sempre tem esses rotacionais e eu sempre me confundo. Tá certo.